Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Breno Azevedo, sou engenheiro civil. Estamos aqui dando continuidade ao nosso mini curso de ABERIC. E após fazer o lançamento das vigas no software, vamos agora estudar um pouco as cargas, né, para entender o que estamos fazendo e em seguida vamos fazer o lançamento das cargas no ABERIC. Esse vídeo nós vamos repartir aqui em dois momentos para que ele não fique tão longo e a gente possa ter mais facilidade para acompanhar, beleza? Então vamos lá, né? Vamos para o vídeo. Então, pessoal, vamos falar de alguns conceitos que é interessante para o entendimento da questão, né? Vamos utilizar aqui alguns textos da NBR 6118 de 2014, que é a nossa norma de projeto de estruturas de concreto, né? E no seu item 11.2, ações a considerar, a norma fala que na análise estrutural deve ser considerada a influência de todas as ações que possam produzir efeitos significativos para a estrutura, beleza? Então, todas as cargas que serão utilizadas, né, ou que possam causar ações na estrutura devem ser consideradas. E aqui ela classifica essas ações, né, conforme a NBR 8681, em permanentes variáveis e excepcional. E vamos ver aqui excepcionais, né? E vamos ver aqui um pouco sobre cada uma delas. Aqui no item 11.3, ações permanentes, é dito que ações permanentes são as que ocorrem com valores constantes durante toda a vida útil da construção. E também são consideradas permanentes as ações que aumentam no tempo, tendendo a um valor constante, né? E diz também que as ações permanentes devem ser consideradas com seus valores representativos mais desfavoráveis, ok? Então temos que sempre utilizar a pior situação possível para que a gente consiga dar margem à segurança. Aqui no item 11.3.2, a norma começa a falar sobre os tipos de ações permanentes, né? E aqui nas ações permanentes diretas, ela diz que são as constituídas pelo peso próprio da estrutura, pelos pesos dos elementos construtivos fixos e das instalações permanentes e dos empuxos permanentes. Então, a primeira das ações, que é o peso próprio, né, é o peso dos elementos estruturais. Então, como nós estamos trabalhando com estruturas de concreto armado, o peso próprio da estrutura de concreto armado é o peso dos materiais componentes da estrutura, né? O concreto, o aço, né? Das pilares, vigas, fundações, lajes e etc. Aqui no item 11.3.2.2, né, ele fala dos pesos dos elementos construtivos fixos e de instalações permanentes. E dentro E aí deve ser considerado as massas específicas dos materiais de construção desses elementos, com base na 6120, que nós vamos nos debruçar um pouco no próximo vídeo sobre a norma. E aqui, com relação a instalações, deve ser considerada valores nominais, né, de respeito dos fornecedores, né, dos respectivos fornecedores das instalações. Então, por exemplo, se a edificação vai ter um sistema de ar-condicionado central, né? A carga dos elementos que constituem o sistema de ar-condicionado podem ser consideradas pelos valores nominais indicados pelo fabricante. E assim, sucessivamente, conforme seja o elemento construtivo que esteja em análise, né? Ela ainda fala aqui em empuxos permanentes, geralmente podem ser empuxos de terra, né, como ele fala aqui, ou mesmo empuxos causados pela água. Ações variáveis, né? Permanentes, variáveis. As ações variáveis
já são as que são constituídas pelas cargas acidentais previstas para o uso da construção. E aqui a gente pode estar levando em consideração a ação do vento, né, a ação da água, e aí nós teremos que considerar, por exemplo, se for ação do vento, tem uma norma específica para isso, né, e etc. Então, diferente das cargas permanentes, as cargas variáveis elas podem acontecer ou não, né? E aqui no item 11.4.1.1, fala sobre as cargas acidentais, né, que são previstas para o uso da construção. Então, aqui nós podemos ter cargas verticais de uso da construção, né, que são as pessoas que vão utilizar, os móveis, né, cargas móveis, considerando impacto vertical. Então, se nós temos aí, por exemplo, um estacionamento, né, com movimentação de cargas, de veículos, etc. Impactos laterais, força de frenação ou de aceleração e força centrífuga. Obviamente que cada uma dessas componentes aí, nós teremos que lançar mão de normas específicas. Com relação às nossas cargas em vigas, nós teremos aqui, de forma comum, né, de forma a grosso modo falando, nós teremos o peso próprio do concreto armado, né, que é o peso próprio da nossa estrutura de concreto, e essa carga ela já é calculada pelo EBERIC. À medida que a gente lança os nossos elementos estruturais, essas cargas elas são levantadas conforme a geometria da peça e o peso específico do concreto armado, né? Que aí geralmente utilizamos 25 kN por metro cúbico, né, ou 2.500 kg-forças por metro cúbico. E, de forma geral, o que nós vamos ter que levantar, né, serão aqui o peso dos elementos construtivos, né? Alvenarias, revestimento de alvenarias, que é composto por chapisco, reboco, em alguns casos reboco mais revestimento cerâmico, né? As esquadrias, portas e janelas, divisórias se houver, que pode ser de drywall, de PVC, né? Ou outro tipo de divisória utilizado, e as ações variáveis, né? Que são provocadas pelas cargas acidentais, que a grosso modo, elas vão chegar nas vigas por reação das cargas nas lajes. Ou seja, há lançamento de cargas acidentais nas lajes, e como as lajes se apoiam nas vigas, essas cargas variáveis, né, vai ter uma parcela das cargas variáveis, das cargas acidentais, que vão chegar nas vigas por efeito da reação das cargas nas lajes. Aqui alguns conceitos da NBR 6120, que é a NBR já bem recente, agora de 2019, né, que fala sobre ações para cálculo de estruturas de edificações. Então aqui no seu item 3.8, quando ela fala também de ações permanentes, né, ela endossa o que a 6118 já traz, né? São ações que atuam com valores praticamente constantes ou com pequena variação, ou seja, o peso dos materiais de construção, por exemplo, de paredes, o peso próprio dos elementos, não vai ter variação ao longo do tempo, certo? Durante a vida útil da edificação ou que aumentam com o tempo. Então aqui ela traz como exemplo peso próprio da estrutura, demais elementos construtivos, peso de equipamentos fixos, como demos exemplos, ar-condicionados, né? Instalações hidráulicas, elétricas, né? Empuxos devido ao peso próprio das terras e outros materiais granulosos, né? E alvenarias, divisórias, esquadrias, etc. 3.9 fala sobre ações variáveis, e aí são ações, né, mais uma vez, cujos valores estabelecidos por consenso apresentam variações significativas em torno de sua média durante a vida útil. Então, quando falamos sobre ações variáveis, aqui já temos um critério probabilístico que pode acontecer ou não. E aí a norma traz valores que são utilizados conforme o tipo da edificação e o seu uso, né? E aqui estão inclusos ações de uso e ocupação da edificação, atuantes sobre pisos, né? Então geralmente sobre as lajes, e é por isso que essas ações vão ser sentidas nas vigas, mas por efeito das lajes, né? Coberturas, barreiras, guarda-corpos e parapeitos, né? Divisórias, móveis, pressões hidrostáticas, hidrodinâmicas e etc.
E ainda aqui sobre ações permanentes, isso é um conceito interessantíssimo que a norma traz, né? Na falta de determinação experimental mais rigorosa, as ações permanentes devem estar de acordo com os valores característicos nominais mínimos da norma, né, da 6120. Ou seja, você pode utilizar as ações, né, da NBR 6120, as cargas lá que estão previstas, mas se você tiver informações mais apuradas dos materiais que vão ser utilizados, você pode utilizar essas informações. Na falta dessas informações, utiliza as informações que estão preconizadas na norma. Beleza? E aqui, por exemplo, essa norma traz algumas tabelas que trazem pesos específicos de diferentes tipos de materiais que comumente são utilizados, né? E nesse primeiro item aqui, traz o peso específico de várias rochas naturais, né? Arenitos, granitos, calcários. Temos aqui já a parte que traz pesos específicos de blocos artificiais e pisos, então tem uma infinidade de blocos utilizados para alvenarias, né? E para divisórias. Blocos de concreto vazado, blocos de cerâmicos vazado, blocos de vidro, né? Porcelanatos e respectivos pesos específicos. Temos aqui alguns materiais que são utilizados para argamassas e concretos, né? Então temos argamassa de cal, cimento e areia, argamassa de cimento e areia, etc. E respectivos, né, pesos específicos, inclusive concreto simples e concreto armado, 24 e 25 kN por metro cúbico, respectivamente. Então, quando vamos levantar peso próprio de estrutura de concreto armado, por norma 6120/2019, né, que é a mesma informação da 6120 de 1980, que é a norma que foi substituída agora há pouco, né, recentemente, também utilizava o peso específico de 25 kN por metro cúbico para concreto armado. E aqui, pessoal, na 6120 de 2019, nós temos a tabela 2, né, que é uma tabela nova em relação à 6120 de 1980, que ela traz pesos para diferentes tipos de alvenaria. E aqui ela tem os tipos de alvenaria de vedação, né? Essa tabela tem uma continuidade, eu trouxe só aqui o que é referente à vedação. Então temos blocos de concreto vazado, cerâmico vazado, bloco de concreto celular, com diferentes espessuras, com ou sem revestimento e com diferentes espessuras de revestimento. Obviamente que é uma tabela um pouco limitada, mas por conta de, quando eu falo limitado, é por conta de variações que possam ocorrer, mas na próxima aula nós vamos estudar melhor essa tabela. Vamos ver como extrair as informações dela e como utilizar as informações para lançar as cargas de viga no EBERIC. Então ela traz uma infinidade de informações que, mesmo tendo algumas limitações por conta de variações que possam ocorrer, nós temos como extrair informações e criar composições conforme a nossa necessidade. E também traz outras tabelas, a tabela 3, né, que traz pesos por área, né, com relação a diferentes divisórias e caixilhos. Aqui temos drywall, né, caixilho de alumínio, de ferro. E aqui nós deixaremos um passo a passo para estimar o peso das paredes em vigas, que basicamente é especificar o tipo de material, né? Conforme o tipo de material, nós vimos que nós temos pesos específicos diferentes. Precisamos levantar as dimensões das paredes para assim obter a carga, né, linear ao longo do eixo longitudinal da viga. Ok? Como representa aí a figurinha, já que as vigas são elementos lineares, né? Então essas cargas elas são distribuídas ao longo do eixo longitudinal da viga. E aí nós temos aqui, por exemplo, nessa fase de levantamento das dimensões, né, nós temos aqui um esquema, né, que mostra o esquema de dois pavimentos, né, de uma edificação, pavimento terra e pavimento superior. Nós temos aí 3 metros, por exemplo, de pé esquerdo, né, que vai de piso a piso, onde 50 centímetros é de viga, certo? E temos aí alguns vãos entre pilares, né,
que vão ser preenchidos por alvenarias. E aí, por exemplo, aqui nesse caso, nós temos paredes de 5 metros de comprimento, que vai de pilar a pilar, por 2,5 metros de altura, que vai de piso a fundo de viga, né? Que é o espaço que vai ser preenchido por esses elementos de alvenaria que vão compor as paredes, né? E temos também outra parede, né, de 4 de comprimento por 2,5 metros de altura. E além de conhecer as dimensões, largura e altura, nós precisamos também conhecer a espessura, né, da nossa parede, né? Então aqui nós, por exemplo, nós temos uma alvenaria de tijolo cerâmico vazado com 9 centímetros de espessura. E mais do que isso, como dificilmente nós utilizamos a alvenaria sem revestimento, nós precisamos conhecer também o tipo do revestimento, né, e as suas espessuras. Então aqui, por exemplo, nós temos uma parede composta, né, por um elemento de alvenaria, de tijolo cerâmico vazado com 9 centímetros, e temos aí um reboco de argamassa de cimento e areia com 3 centímetros do lado interno e do lado externo, compondo aí uma parede com espessura total de 15 centímetros de espessura. Então é importante que o engenheiro estrutural conheça essas informações para ele poder fazer o levantamento e estimar as cargas mais próximas do que o que realmente será utilizado. E assim terá-se um modelo bem próximo da realidade. Beleza, pessoal? Então as informações desse vídeo são essas, né? Vamos dar continuidade na parte 2, onde vamos fazer alguns exemplos práticos, ok? E dúvidas ou sugestões, tem aí os nossos canais de comunicação, o meu Instagram, engbrenoazevedo, e o meu e-mail, breno.azevedo@hotmail.com, lembrando que o meu Breno tem 2 N's, né? Ou vocês podem utilizar diretamente os comentários do YouTube e o mais rápido possível eu vou estar retornando, tá bom? Então, se o vídeo fez sentido para você, se foi legal, se esclareceu alguma dúvida, você pode curtir ou compartilhar, que vai facilitar para o algoritmo do YouTube, né, disponibilizar a informação para um maior número de pessoas. Beleza? Então, até o nosso próximo vídeo.